A reunião da cúpula do Mercosul deve acontecer na semana que vem. Este acordo com a União Europeia que deve ser debatido entre os chefes de Estado. Nesta sexta-feira, como assistimos nesta reportagem, aconteceu o encontro do presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi, e este foi um dos temas da reunião. E para tentar entender um pouco mais sobre essa repercussão, vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com a especialista em relações internacionais, Fabiana Oliveira, que já está ao vivo com a gente. Muito obrigado em atender a Jovem Pan. Eu já começo conversando que é o seguinte: esse é um assunto antigo que se arrasta por muitos anos, por várias gestões sobre esse acordo. Na última semana tivemos um episódio com repercussão internacional sobre essa exportação. Agora, é a hora de se resolver ou ainda não há uma expectativa de que uma decisão será tomada para que possa acabar com essa discussão de uma vez por todas? Ótima tarde. Olá, Bruno, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Bom, de fato, como a reportagem já adiantou, esse deve ser o principal tema da próxima cúpula do Mercosul, que deve acontecer ali entre os dias 5 e 6 de dezembro em Montevideo, essas negociações envolvendo um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia já se arrastam por 25 anos. Nós tivemos aí alguns avanços, alguns retrocessos ao longo dessas 2 décadas e meia. Em alguns momentos, o Mercosul mais interessado em fazer avançar esse acordo, em outros momentos, a União Europeia. E nós tivemos na última semana mais uma rodada de negociações envolvendo a alta cúpula da diplomacia desses 2 blocos. E o que foi filtrado, inclusive, para a imprensa, tanto aqui na América do Sul quanto na União Europeia, era que se havia avançado bastante do ponto de vista técnico, que existia uma série de divergências que haviam sido minimizadas, restando ainda algumas divergências bastante complexas. Especialmente referente à questão da cláusula ambiental, que a União Europeia insiste em incluir num acordo que foi assinado em 2019, basicamente uma cláusula que permitiria à União Europeia eventualmente adotar sanções contra produtos do Mercosul em caso de que esses produtos eles sejam originados de regiões em que ocorram crimes contra o meio ambiente, o que aqui no Mercosul nós enxergamos como uma brecha para o protecionismo europeu. E da mesma forma, os países europeus se sentem incomodados com a nossa insistência em manter cláusulas que envolvem política industrial, o que eles acreditam que também seria utilizado como uma forma de protecionismo, lá na frente. Então, nós temos, do ponto de vista técnico, alguns avanços, mas resta ver se esses avanços vão se manifestar também do ponto de vista político, porque, como você bem disse, nós experimentamos aí, nas últimas semanas, uma série de manifestações de atores subnacionais, especialmente na França, demonstrando que, a princípio, parece que este acordo está longe de ser finalizado, Nós tivemos uma série de protestos de empresários do setor do agro na França durante a cúpula do G20 aqui no Rio de Janeiro, contra a assinatura desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e nós tivemos cerca de 200 parlamentares franceses solicitando ao presidente francês Emmanuel Macron que barre o acordo. Então, ainda que exista a expectativa do lado do Brasil de que a gente possa anunciar a conclusão dessas negociações nessa cúpula da semana que vem, parece pouco provável. Eu ainda vou insistir sobre esse assunto porque essa semana repercutiu e muito, e aí veio essa repercussão após a Assembleia Nacional da França rejeitar esse acordo, essa celebração do acordo, melhor dizendo. E aí a gente viu que os governadores acabaram se manifestando, o estado de Mato Grosso, que é referência nessa exportação de carne, inclusive, e essa reação, ela veio muito mais dos governadores e houve uma reclamação que, por parte do governo federal, essa reação também aconteceu, mas não foi algo imediato. Já era uma tentativa de evitar um confronto ainda maior, era um pouco de uma... como posso dizer, de uma sensibilidade. Na verdade, claro que quando envolve assuntos internacionais é necessário ter muita cautela em relação à diplomacia, mas por parte do governo não responder imediatamente, isso faz parte de alguma estratégia em relação a fechar esse acordo?
Bom, de fato, né, os governos estaduais eles responderam de maneira mais imediata e mais dura. Inclusive, estão se organizando para que, através do Parlamento Brasileiro, da Câmara dos Deputados e do Senado, utilizando o espaço do Parlasul, né, o Parlamento Sul-Americano, que deve se reunir para uma sessão plenária também agora em dezembro, a ideia é utilizar esse espaço para oferecer uma resposta mais dura, né, aos parlamentares franceses. Então, sim, houve alguma demora em comparação com a resposta dos governadores por parte do governo federal. Mas, na minha opinião, não foi uma resposta, a resposta do governo federal não foi uma resposta fraca, né? De alguma maneira, o governo federal defendeu os produtos brasileiros, dizendo que não são lixo, né? Como um deputado francês chegou a afirmar que a França não era uma lata de lixo, né? Insinuando que então os produtos brasileiros e os produtos do Mercosul são lixo, né? Então, houve essa defesa e houve inclusive um comentário por parte do presidente Lula de que a França ela já não define nada. O que é, de alguma maneira, uma resposta um tanto quanto dura, né? O que o Lula disse na ocasião era que quem decidiria sobre a assinatura ou não do acordo seria a Comissão Europeia, o que não é exato, né? Enquanto as negociações acontecem, de fato, entre os governos do Mercosul e a Comissão Europeia, esse acordo ele precisa também ser ratificado pelos parlamentos nacionais. Então, o parlamento francês ele ainda pode, sim, dar pitaco, ainda pode segurar este acordo. Mas houve, sim, uma resposta do governo Lula. A questão também é que existem também as afinidades, né, entre o governo Lula e o governo Emmanuel Macron, e existe o fato também de que esses boicotes, né, que estavam sendo praticados na França contra a carne brasileira, eles não se reduziam apenas ao Carrefour, né, foi muito noticiado aqui no Brasil, mas outras redes de supermercados também endossaram esse boicote, como por exemplo o Intermarché, que é uma outra rede bastante grande na França. Então é um problema um pouco mais complexo, que envolve inclusive outros países da União Europeia, né? Então, o parlamento na Itália também já se mostrou contrário, na Bélgica, na Áustria, na Irlanda, na Polônia, né? Então, a França é apenas o país que tem assumido uma postura mais dura, mas existem várias outras barreiras que os países do Mercosul deverão sobrepor em ordem de avançar com essas negociações. Em relação a esse encontro, a gente está inclusive repercutindo as imagens do encontro que aconteceu ontem lá no Palácio do Planalto. O que esperar dessa gestão do presidente eleito, desse relacionamento com o presidente Lula, ele que foi eleito com uma ampla vantagem ali de uma ala de esquerda, então que já teve esse contato agora com o presidente Lula. O que esperar tanto sobre esse acordo do Mercosul quanto desse relacionamento do governo brasileiro com o governo do Uruguai? Perfeito. Bom, como nós vimos, inclusive, também na reportagem, existe uma afinidade, né, entre o presidente Lula e o presidente recém-eleito Yamandu Orsi do Uruguai. Então, Yamandu Orsi, ele é, então, nesse momento, a nova liderança da Frente Ampla e nesse encontro, o próprio presidente Lula tratou de destacar o excelente relacionamento que o Brasil teve com governos anteriores da Frente Ampla, né, o do próprio Pepe Mujica, também o do Tabaré Vázquez. Ao mesmo tempo, as relações do Brasil com o atual governo do Luiz Lacalle Pou também eram relações bastante cordiais. Então, o que a gente pode esperar no primeiro momento é uma centralidade maior que o Brasil deve ganhar no plano da política externa uruguaia. Isso, inclusive, foi dito pelo Yamandu Orsi durante a sua campanha eleitoral e agora nessa visita ao Brasil. Então, a gente deve esperar isso e o mais importante nesse momento para o governo Lula, eu diria, um reforço, um apoio para a postura que o Brasil tem assumido dentro do Mercosul, que é uma postura contrária à revisão dos acordos que dão forma ao Mercosul, especialmente no que diz respeito à ideia de uma flexibilização do bloco. Eu acho que é importante a gente destacar isso porque o Uruguai ele vinha já há algum tempo defendendo uma flexibilização para que os países membros do Mercosul, né, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e agora mais recentemente a entrada também da Bolívia, para que esses países tivessem autonomia para negociar acordos de livre comércio sozinhos. Atualmente, o Mercosul não permite que isso aconteça, né?
todo acordo deve ser negociado em bloco, como esse que nós vemos com a União Europeia. Então, o Uruguai vinha, independente de ser um governo da Frente Ampla ou um governo de centro-direita, o Uruguai vinha defendendo uma flexibilização do Mercosul. Agora, o Yamandu Orsi ele já rompeu com esse discurso, já disse que qualquer avanço em negociações comerciais deve se dar no âmbito da região e não de maneira individual. Então, a gente tem aqui um reforço para a postura do Lula. Quem vai passar, a partir de agora, a defender essa flexibilização do Mercosul é a Argentina, do Javier Milei. Inclusive, isso já foi anunciado pela chancelaria argentina, né? Essa vai ser a postura defendida pela Argentina na próxima cúpula. Então, o desafio virá daí. A gente vai acompanhar, nós conversamos com a Fabiana Oliveira, especialista em relações internacionais, jogando luz, ajudando a gente a entender um pouco mais sobre esse relacionamento internacional, essa confusão que teve na última semana e o que esperar desse encontro da cúpula, se esse acordo com a União Europeia e o Mercosul vai acontecer nesse encontro da alta cúpula na semana que vem, a quem eu agradeço gentilmente, muito obrigado e volte outras vezes aqui à Jovem Pan. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Uma boa tarde.